Olá, minha gente, professor Nelson Sartor aqui com vocês. Vamos trabalhar agora 2 contos do livro de Lígia Fagundes Telles, Antes do Baile Verde, né? Fala assim, uma obra que traz 18 contos. Então a gente vai começar, ou seja, nesse momento nós vamos falar sobre, inicialmente, o conto chamado Moço do Saxofone. Veja que é interessante como Lígia Fagundes Telles tem um apreço por saxofone. No mesmo livro, ela reúne 2 livros que trazem a presença desse instrumento, que tem o contexto de uma grande sensualidade, sabe? É uma tonalidade apropriada para as estruturas românticas e sedutoras, né? Então, ela aborda isso daí porque é algo que certamente pertence a ela, não é? Então, vamos lá, vamos começar falando sobre esse primeiro conto através da síntese do conto para a gente poder compreender e encaminhar com a nossa análise, tá? Então, no conto O Moço do Saxofone, Lígia Fagundes Telles, tá? Nesse conto apresenta a história de um chofer de caminhão que se hospeda em uma pensão peculiar onde vivem diversos anões e um casal enigmático, um saxofonista e a sua esposa infiel. A atmosfera do local é marcada pelo som melancólico do saxofone, que o marido toca sempre que sua mulher recebe outros homens no quarto ao lado. O chofer, intrigado com a situação, sente-se cada vez mais incomodado com a música triste e constante do saxofonista, que parece expressar sua resignação diante das traições da esposa. Aos poucos, o protagonista se aproxima da mulher, do músico, e em uma conversa ela sugere um encontro. Durante o diálogo, ela explica qual é a porta de seu quarto, dando a entender que deseja que ele seja o próximo amante. Quando o chofer decide ir ao encontro da mulher, algo inesperado acontece. Ao chegar à porta indicada, ele se depara com o próprio saxofonista. Em vez de reagir com raiva ou ciúme, o marido apenas aponta a direção certa, demonstrando uma apatia quase incompreensível. Surpreso, o chofer questiona por que ele aceita a situação sem resistência. A resposta do homem é simples e simbólica. Ele apenas toca saxofone. A cena final é carregada de ironia e encantamento. Diante da resignação do saxofonista, o chofer percebe a decadência emocional e moral daquele ambiente. Incapaz de suportar a situação, ele decide partir da pensão, levando consigo o incômodo provocado pelo comportamento conformado do músico. O conto explora temas como a apatia, a traição, a impotência diante da realidade. O saxofonista representa um homem resignado que escolhe expressar sua dor por meio da música em vez de agir. Já o chofer, ao perceber a estranha dinâmica do casal, prefere ir embora, carregando consigo a lembrança do saxofone triste que ecoava na pensão. Então, olha só, né? Fala assim, é uma imagem de tristeza resignada. É como as pessoas se submetem a algumas coisas, não é assim? Vamos conhecer agora a cronologia do conto? Então, o conto é narrado em primeira pessoa por um caminhoneiro que frequenta uma pensão de reputação duvidosa. A pensão é descrita como um local simples, frequentado por diversos tipos de pessoas, incluindo artistas e trabalhadores. O narrador menciona um hóspede particular, conhecido como o Moço do Saxofone, que é caminhoneiro e toca saxofone nas horas vagas. Tá? O narrador observa que o moço do saxofone é reservado e mantém certa distância dos demais hóspedes. Ele nota que o som do saxofone é melancólico e parece refletir a tristeza do tocador. Tá? A esposa do moço do saxofone é apresentada como uma mulher atraente, que chama a atenção dos homens na pensão. Ela é vista frequentemente em companhia de outros homens, sugerindo a infidelidade. Infidelidade ou uma atitude de prostituição, que não fica muito claro. Mas isso também é muito questionado. Sempre que a esposa está com outro homem, o moço toca seu saxofone,
produzindo melodias ainda mais tristes. O narrador fica intrigado com a situação e decide observar mais de perto a dinâmica do casal. Lembrando que o narrador é o caminhoneiro que chega à pensão. Tá? Então, esse caminhoneiro tenta se aproximar do moço do saxofone, mas percebe que ele é relutante em conversar sobre a sua vida. Tá? E aí, o nosso narrador descobre que a esposa do moço do saxofone frequentemente o trai com outros homens na própria pensão, o que sugere uma atitude programada. Não é não? Os demais hóspedes comentam sobre a situação, alguns com pena do moço, outros com indiferença. E aí, certa noite, o narrador ouve o som do saxofone e decide investigar o que está acontecendo. Não? Ele testemunha a esposa do moço entrando no quarto de outro homem enquanto o marido toca o saxofone no corredor. O narrador sente-se dividido entre intervir e permanecer em silêncio. Opta por não se envolver, mas continua observando a situação. Lógico, é muito intrigante, né? Aí o moço do saxofone começa a tocar com mais frequência e suas melodias tornam-se ainda mais sombrias. O narrador tenta novamente conversar com o moço, mas é recebido com silêncio. E aí, nosso caminhoneiro reflete sobre a resignação do moço e questiona os motivos de sua passividade. O conto termina com o narrador ainda intrigado pela situação, sem respostas claras sobre o comportamento do moço do saxofone, indo embora e, obviamente, como nós dissemos, não aceitando a proposta da mulher para que fosse ao seu quarto. Tá? Então ele questiona sempre o quê? A atitude dela e o comportamento dele, a aceitação de uma situação como aquela, né? Que é o mais intrigante da estrutura. Tá? Numa análise desse conto, o moço saxofone é uma narrativa que explora temas como a traição, a resignação, né? E a complexidade das relações humanas, ou seja, aquela submissão voluntária. Através da perspectiva de um narrador observador, que é o caminhoneiro, a Lígia Fagundes Telles constrói um ambiente carregado de melancolia e introspecção. Quem contribui para essa melancolia é a musicalidade do ambiente, tocado pelo saxofonista. O cenário da pensão serve como microcosmo da sociedade, tá? Onde diferentes personagens coexistem, cada um com suas próprias histórias e segredos. O moço do saxofone destaca-se como uma figura enigmática, cuja dor é expressa através da música. Então vejam ali o papel dele dentro dessa estrutura de obra. Sua escolha de tocar o saxofone em momentos de angústia sugere uma tentativa de canalizar emoções que não consegue verbalizar. Então a música diz o que eu sinto. A esposa do moço é retratada como uma mulher que busca satisfação fora do casamento, sem se preocupar com as consequências de seus atos. Não é retratado nesse contexto o aspecto dela ser ou não uma prostituta, só de ser leviana, tá? Sua infidelidade é evidente para todos na pensão, mas ela não demonstra remorso ou culpa. O narrador, por sua vez, representa o observador passivo, que, embora consciente das injustiças ao seu redor, opta por não intervir. Sua curiosidade sobre a vida do moço do saxofone reflete uma busca por compreensão das motivações humanas, o que é que move o homem, né? Mas ele permanece distante, incapaz de oferecer consolo ou apoio. Assim como um não se abre, ele também decide não interferir. A música desempenha um papel simbólico no conto, funcionando como uma válvula de escape para o sofrimento do protagonista. As melodias tristes do saxofone ecoam pela pensão, servindo como um lembrete constante da dor silenciosa que muitos carregam. A autora Lígia Fagundes Telles utiliza uma linguagem simples, porém carregada de significado, para explorar os nuances das emoções humanas. A narrativa não oferece respostas fáceis, deixando ao leitor a tarefa de interpretar as ações e inações dos personagens. Lógico, né? Falou assim, o livro não é feito para poder trazer respostas, mas sim para levantar questões. Em última análise, o moço do saxofone é uma reflexão sobre a solidão, a dor não expressa, a complexidade das relações interpessoais. Através de uma história aparentemente simples,
a autora convida o leitor a contemplar as profundezas da psique humana e as maneiras pelas quais lidamos com o sofrimento. A gente não pode julgar a pessoa pelo seu comportamento, porque nós não conhecemos a dimensão de sua dor, nós não conhecemos a sua relação com o seu mundo, o mundo exterior, né? Como o mundo interior dele lida com o mundo exterior. Tá? Então é interessante a demonstração desse conflito passivo que o leitor tem que ter diante de uma situação que talvez ele reagisse. Né? É fantástico isso tudo. Muito bem. O nosso próximo conto é Antes do Baile Verde, que dá nome, né? Que dá nome ao livro. Um conto sobre dilemas, não é verdade? Então vamos lá. O conto Antes do Baile Verde, nesse conto, Cecília, uma jovem prestes a ir a um baile de carnaval, conversa com Luísa, a empregada da casa, enquanto se arruma. Enquanto Luísa passa suas roupas, elas discutem sobre a iminente morte do pai de Cecília, que está gravemente doente no quarto ao lado. A conversa entre as duas revela um contraste de visões. Cecília, jovem, ansiosa pelo baile, deseja se distrair e aproveitar a festa, enquanto Luísa, mais velha e experiente, sugere que a moça deveria ficar em casa para apoiar a mãe e lidar com a dor da perda, da iminência da morte do pai. Apesar da tensão crescente e dos sons vindos do quarto do pai, tá? Ou seja, a tosse, o sofrimento, os gemidos, Cecília mantém sua decisão de sair, recusando-se a enfrentar diretamente a realidade da morte. O baile representa, assim, uma fuga da dor e da responsabilidade, algo que Luísa observa com uma certa ironia silenciosa. Tá? Ou seja, né? a empregada nessa hora apenas observa, tá? De forma irônica, ou seja, discordando da menina. O conto trabalha com a dualidade entre juventude e morte, prazer e sofrimento, fuga e enfrentamento, não é? Não? Ou seja, a morte é o fim, a juventude é o início. Tá? O prazer move a vida, o sofrimento é aquilo de que eu fujo. Tá? E a fuga é justamente o quê? A proteção contra o enfrentamento das dificuldades. A recusa de Cecília em permanecer em casa pode ser vista como egoísmo ou como um ato de resistência à dor inevitável da vida. Ela não aceita é a morte, ela não aceita é a dor de morrer. Tá? Lígia Fagundes Telles utiliza um tom sutil e simbólico para explorar as emoções humanas, deixando o desfecho em aberto para diferentes interpretações. A história se destaca por sua tensão psicológica e por seu retrato realista das escolhas difíceis que os seres humanos enfrentam diante da perda. É assim que funciona. Né? Vamos ver então agora a sequência detalhada desse texto. Né? Então vamos lá. O conto se passa em um quarto de empregada, onde a jovem Cecília e a empregada Luísa conversam enquanto Cecília se arruma para um baile de carnaval. Luísa está passando a roupa para Cecília, ou seja, empregada, enquanto a moça experimenta seu vestido verde, tá, para o baile. Então está ali a história do verde. Cecília fala animadamente sobre o baile que acontecerá naquela noite, demonstrando entusiasmo e juventude. O diálogo das duas revela que o pai de Cecília está muito doente, à beira da morte, no quarto ao lado. Embora ciente da gravidade da situação do pai, Cecília insiste em manter seus planos para o baile, ou seja, ela vive aquele conflito emocional dentro desse contexto. Tá? Já a empregada mais velha e experiente, Luísa, demonstra compreensão, mas também uma certa ironia diante da frieza de Cecília. Tá? Cecília argumenta que ficar em casa não ajudará em nada e que a morte é inevitável. Então vejam o discurso, o argumento para poder sair. Né? O argumento
ingênuo dentro dessa contestação, ou seja, uma forma de tentar justificar o seu ato. O conto menciona a figura da mãe de Cecília, que está completamente focada no cuidado com o marido. Ou seja, ela não sai de lá. Toda vez que se fala, a mãe está presente. Luísa sugere que Cecília, a filha, deveria ficar em casa para apoiar a mãe e viver o luto de maneira apropriada. Por um momento, Cecília parece refletir sobre sua decisão e se questionar. Tá? Ela lembra momentos com o pai e sente um leve peso na consciência. Mesmo assim, apesar disso, Cecília reafirma sua escolha de ir ao baile e se divertir. É o que ela quer, é o que ela busca. Um barulho vindo do quarto do pai interrompe momentaneamente a conversa. Ambas as personagens ficam em silêncio, esperando por novidades sobre o estado do homem. Cecília tenta ignorar a gravidade do momento e volta a focar no baile. Ela fala sobre a inevitabilidade da morte e como os jovens tentam fugir dela. O baile representa não apenas uma festa, mas uma metáfora para a fuga da realidade da dor. O conto sugere a iminência da morte do pai, aumentando a sensação do conflito moral. Mesmo com os ruídos e a preocupação no ar, Cecília termina de se arrumar. O conto termina com Cecília determinada a sair, deixando o leitor imerso em sua ambiguidade moral. E aí, ela deve ou não sair? Ela saiu ou não saiu? Ela desistiu ou continua indo para o baile? Tá? Então são as perguntas e respostas que são deixadas para o leitor dentro desse contexto. E aí a gente pode analisar o conto sabendo que, antes do Baile Verde, que esse conto aborda com grande maestria a dualidade entre juventude e morte, tá? A insensibilidade e a vulnerabilidade. Ou seja, o que está acontecendo? Né? Ela está enfrentando a morte, a juventude tem distância da morte. Tá? E talvez essa insensibilidade esteja construída na forma de se defender dessa vulnerabilidade. Cecília, a protagonista, representa o desejo de viver intensamente e de escapar da dor, mesmo diante da iminência da morte do pai. A conversa dela com Luísa, a empregada, funciona como um embate entre a visão da juventude, que deseja aproveitar a vida, e a maturidade, que entende a dor e o luto como partes fundamentais da existência. A escolha de Cecília de ir ao baile, mesmo sabendo do estado terminal de seu pai, pode ser interpretada de diferentes formas. Para alguns é um ato de insensibilidade, como já falamos, e egoísmo. Para outros é uma tentativa de resistir ao sofrimento inevitável, tá? Agarrando-se à alegria efetiva da juventude. O papel de Luísa no conto é crucial. Ela representa uma voz de consciência, é o grilo falante, né? Mas sem ser autoritária. Sua experiência de vida a faz compreender que não adianta tentar convencer Cecília de mudar de ideia, pois cada pessoa lida com a morte de maneira diferente, e é fato. Quem disse que isso daí não é fuga? A ambientação do conto também reforça o contraste entre os temas centrais. Está o quarto de empregada, onde ocorre a conversa, e um espaço intermediário entre o mundo da casa, onde está o pai moribundo, e o mundo externo, onde acontece o baile. Esse espaço físico reflete simbolicamente o estado psicológico de Cecília, dividida entre realidade e fuga. A linguagem de Lígia Fagundes Telles é sutil, carregada de simbolismos e diálogos reveladores. A autora constrói uma tensão psicológica crescente ao longo do conto, levando o leitor a refletir sobre a moralidade das escolhas humanas. É quem sou eu. Refletir é uma coisa, avaliar, julgar é outra. No final, Cecília Meirelles consegue, com o seu plano, ou seja, Cecília, não Cecília Meirelles, já trouxe a autora para cá. No final, Cecília segue com o seu plano, mas o conto não oferece julgamentos explícitos.
tá bom? A história deixa em aberto as interpretações. Será que Cecília, a nossa protagonista, está errada por querer viver? Ou será que sua atitude é uma resposta natural à dor que prefere não enfrentar como jovem? A força do conto está justamente nessa ambiguidade, tornando um dos mais impactantes do livro Antes do Baile Verde. Ou seja, é a história que dá nome ao livro e que mostra realmente algo não contextual, incomum e que pode gerar o quê? Uma infinidade de questionamentos, tá? De julgamentos alheios. Tá certo? Minha gente, uma boa leitura, um bom estudo, uma boa análise para vocês das obras e até o nosso próximo encontro.